Primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Ingrid Natália e estou aqui juntamente com Ronaldo Bonifácio para a apresentação do trabalho cujo tema abordado será Por que a etnomatemática, as várias dimensões da etnomatemática e a etnomatemática em movimento. Bom, o objetivo do nosso trabalho é trazer pontos bastante relevantes para o programa Etnomatemática. Acerca do programa Etnomatemática, como você, Ronaldo, poderia nos conceituar e trazer algumas abordagens importantes a respeito do seu surgimento e refletir um pouco sobre o porquê etnomatemática. Boa noite a todos. Aqui está de manhã, mas na hora desse vídeo já está de noite. Meu nome é Ronaldo e para começo de conversa, o que seria a etnomatemática? Segundo o Biratã de Ambrósio, as diferentes formas de matemática que são próprias de grupos culturais chamamos de etnomatemática. Assim definiu o pesquisador e pioneiro no tema. Esta é uma definição que leva em consideração que cada grupo cultural possui identidade própria ao pensar e agir. Portanto, possui um modo próprio de desenvolver o conhecimento matemático. Nesse sentido, a etnomatemática parte da seguinte tese: diferentes culturas produzem diferentes matemáticas. Um exemplo que eu posso citar aqui é a tribo dos Chavantes, uma tribo indígena. Eles conseguem contar usando os dedos, mas antes de eles serem influenciados pela etnomatemática dos brancos, eles conseguiam contar até 40 por meio de riscos em superfícies. Os índios já tinham um jeito próprio de contar, eles não aprenderam com os brancos, só mudaram o estilo de contar, né? Que antes era no risquinho e agora é contando nos dedos. Nesse exemplo, retratamos a tese da etnomatemática. Mas o que é etnomatemática? É um ramo da ciência que estuda as diferentes culturas matemáticas existentes no mundo. Mas beleza, como é que surgiu essa parada? Na década de 70 surgiu a etnomatemática com o professor Biratã. Vou colocar uma fotinha dele aí na edição. A convite da Unesco, ele foi dar aulas em Mali, na África. Ali começou a perceber que este povo apresentava características próprias de fazer ciência, de fazer matemática. A mesma reflexão fez em outros trabalhos, observando culturas distintas, estabelecendo assim uma forte relação entre cultura e matemática. O fruto dessa observação é a etnomatemática. Mas por que etnomatemática? Para compor a palavra etnomatemática, Ambrósio utilizou as raízes gregas etno, que significa ambiente natural, social, cultural e imaginário. Matema, de explicar, aprender, conhecer, lidar com. E tica, modos, estilos, artes e técnicas. Etno, matema, tica. Etnomatemática. Agora vamos falar um pouquinho de história, né? Voltando no passado, no século XV, na Europa, o conhecimento não acadêmico se resumia nas grandes navegações, pois o conhecimento matemático da época, fundamental para os descobrimentos, não era identificado como corpo acadêmico. Como assim, Ronaldo? A matemática utilizada na navegação era considerada um conhecimento não acadêmico, com isso desvalorizada, pois naquela época eles só valorizavam o conhecimento acadêmico, ou seja, o conhecimento acadêmico é aquele que você aprende na escola, na faculdade, e o conhecimento não acadêmico é o que você aprende no dia a dia. Um exemplo aqui seria, eu sou filho de um feirante, aí tipo, eu vou no trabalho com meu pai lá na feira, a partir disso eu aprendo a fazer continhas. À medida que eu for passando o troco, essas coisas. Isso é um exemplo de conhecimento não acadêmico. Aí eu chego na escola e está o professor passando o mesmo conteúdo e nem se preocupa em perguntar se eu já tenho esse conhecimento prévio. Por que isso acontece? Porque a maneira de ensinar matemática está muito sistematizada. Ela não valoriza o conhecimento prévio. Diferente da educação quilombola, que reconhece o educando, que ao chegar na escola traz uma certa bagagem de conhecimento consigo. O que a educação quilombola faz é não ignorar esse conhecimento prévio, ou seja, valoriza tudo o que o aluno aprendeu, vivendo no seu dia a dia. Mas voltando na historinha aqui, Espanha e Portugal saíram na frente em relação a isso.
ou seja, eles reconheceram as oportunidades econômicas e políticas derivadas da navegação, que não era valorizada por seu conhecimento não acadêmico. Logo em seguida, eles foram seguidos pelos outros países, incorporando uma nova visão de mundo ao meio ambiente europeu, o que contribuiu de forma decisiva para a ciência moderna. Mas onde eu quis chegar com essa história toda? Se vocês observarem a cultura como um todo orgânico, abrindo novas possibilidades de entender a natureza do pensamento matemático, vamos ter uma circunstância decisiva, que até agora escapou dos próprios matemáticos. Se a matemática fosse uma mera ciência, como por exemplo a astrologia, seria possível definir o seu objeto de estudo, porém não há uma só matemática, há várias matemáticas. O reconhecimento e a valorização de outras formas de matemática é o objetivo do programa Etnomatemática. Assim, Ingrid, como podemos pensar sobre esse programa, suas dimensões e, além disso, como futuros professores, como podemos aplicar em sala de aula? Bom, no programa Etnomatemática, Ronaldo, uma das características muito importantes e que devemos ressaltar é que é um programa que ele busca compreender as características do saber fazer matemático em relação ao seu cotidiano, em relação à cultura e historicidade da parte do conhecimento. Como esse conhecimento ele vem sendo construído ao redor do mundo e em detrimento da sobrevivência, digamos assim. Então, é importante a gente ver e notar que o programa Etnomatemática está muito interligado a esses fatores. E uma outra característica importante a se perceber dentro da historicidade é essa construção desse conhecimento. E a gente vê que desde o início o homem ele já vem criando a sua matemática no mundo. Ele já vem se carregando de conhecimentos que são importantes para a construção do eu matemático. Por exemplo, a gente pode citar a agricultura, que foi um grande impulsionador de conhecimentos. Pelo fato de ser algo muito interligado com o homem se estabelecer em seus locais devidos para a construção de comunidades distintas, separando cada um em suas comunidades, deram mais abrangência também à parte cultural, porque cada um ia, tendo seu próprio conhecimento, adquirindo seu próprio conhecimento e desenvolvendo ele a partir disso. O surgimento de coisas importantes, como instrumentos, calendários, e nessa construção de instrumentos, calendários, é importante notar muitas observações interessantes. Por exemplo, na parte de instrumento, eles necessitavam ter uma noção de dimensão, analisar como iam projetar esses instrumentos para a colheita em si. A parte do calendário foi mais uma parte de organização para saber mais ou menos no tempo quando e como eles precisariam para obter uma boa colheita. Então, tudo isso envolvendo a sua sobrevivência no seu habitat. Então, o homem ele passa a se importar com o espaço em que ele vive, explorar a natureza para para a sua sobrevivência e trazendo
dentro disso, o conhecimento, o saber. E tudo isso a gente nota que já vem produzindo cada vez mais, digamos assim, uma matemática, estratégias, organização, enfim, tudo um saber que vem se encaixando ao longo do tempo. Isso não para, é contínuo. As descobertas de tecnologias, a gente sabe que é tudo algo muito contínuo e existente até hoje. Então, o homem, ele produz matemática ao longo do tempo e isso influencia as diversas culturas, os diversos conhecimentos existentes dentro de cada local, dentro de cada ambiente. E é isso que vem ser o programa Etna Matemática. É todas essas inquietações, é todas essas procuras por conhecimento para a sobrevivência do ser humano. No programa Etna Matemática vai existir as divisões de dimensões. Existem várias dimensões e a gente vai citar 6 delas que são importantes para o nosso conhecimento do programa Etnomatemática, que cada uma delas, é importante ressaltar, estão interligadas. A gente tem a conceitual, a histórica, a epistemológica, a cognitiva, a política e a educacional. Na dimensão conceitual, ela vai carregar a ideia de relevância no processo de não desvalorizar um saber em prol do nosso próprio conhecimento. Na dimensão histórica, ela vai trazer todos os elementos que são importantes dentro da historicidade de cada grupo, incluindo a percepção de fazeres inerentes a cada cultura, destacando assim os saberes que vêm ao longo da história, como os instrumentos que são necessários para a construção material e intelectual, mostrando como cada ser humano ele lidou e lida com a sua realidade. No epistemológico, ou ainda teoria do conhecimento, há um destaque para o estudo crítico dos princípios, hipóteses e resultados das ciências já elaboradas, e na qual ela procura assentar os critérios lógicos e o valor e o alcance dos objetos dela. Na dimensão cognitiva, aqui a gente vai discutir sobre a parte de comparar, medir, explicar e dentre tantos outros que estão ligados à espécie humana. Mas essa dimensão, ela não se trata somente de adquirir conhecimento, mas também uma boa adaptação ao meio. Para a dimensão política, como o próprio nome já diz, vai existir uma relação de poder, a valorização de um saber ou fazer em subordinação de um ou exclusão do outro. E, por último e não menos importante, temos a dimensão educacional, em que vai se destacar aqui o desenvolvimento da capacidade do raciocínio.
e do julgamento, e se destacando assim a preparação individual para a vida.